muita paz, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Fazia tempo que eu não vim aqui, estou com saudade já. Né? É tão bom estar na casa espírita e que bom que todos possam descobrir essa maravilha que é estar na casa espírita. E o tema de hoje nós vamos abordar é felicidade e infelicidade relativas. Eu resolvi abordar esse tema já de alguns dias para cá, porque no grupo de estudo que eu coordeno em Campo Largo, uma senhora que estava começando no grupo de estudo, ela falou de felicidade e falou que ela é relativa, que ela varia de pessoa para pessoa. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? É real isso? A felicidade varia de pessoa para pessoa? Qual é a felicidade para vocês? Para cada um? É diferente? Um carro novo? Uma casa nova? Aqueles que não são casados, de repente casaram? Aqueles que são, de repente, descasados, né? Porque às vezes as coisas se tumultuam, né? Que é a felicidade? Nós temos essas variantes de felicidade e momentos não tão felizes, porque olhamos de forma um pouquinho distorcida para as coisas da vida. Porque não estamos ainda preparados. Nós nem sabemos o que é felicidade. Se você decide que felicidade é comprar um carro zero, você está começando, nunca teve um carro, você nem sabe o que é ter um carro zero. Sabe? Então você espera como sendo uma felicidade ter um carro zero. Mas se é felicidade mesmo? Outro dia, numa entrevista, num canal de televisão aí, falando sobre felicidade, perguntaram a um jovem na rua qual era a felicidade. Ele disse ter um carro zero, mas essa felicidade só dura 3 meses. Bom, se só dura 3 meses, ela é volátil, né? Ela é ilusória. Por que dura só 3 meses? Eu fiquei imaginando. Talvez porque 3 meses depois ele não é mais zero. Ou então porque 3 meses depois inventaram um modelo novo daquele carro e ele quer esse outro. Percebe quanto as nossas buscas são ainda bastante limitadas porque não compreendemos ainda. E aí aquilo que chamamos infelicidade, muitas vezes, aquelas coisas que acontecem no dia a dia, são infelicidades? Não. Se são infelicidades, nós temos que entender que Deus não é tão bom assim, porque nos oferece infelicidades. Não, tudo na vida, tudo, cada vírgula em nossas vidas são oportunidades que Deus nos dá para a nossa evolução. Portanto, as coisas que nos agradam, aquelas que são passageiras, são partes dessa experiência. E elas passam. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos o que seria a verdadeira felicidade. Na pergunta 920, é a primeira pergunta da 4ª parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: é dado ao homem, neste mundo, ser absolutamente feliz, completamente feliz? E a resposta, não. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Estamos num mundo onde nós estamos buscando atingir patamares mais elevados. É como se estivéssemos numa escola e sonhamos com diploma de engenheiro, de engenharia, de medicina, seja lá o que for. Mas lá nos primeiros anos escolares a gente consegue vislumbrar esse diploma? A gente consegue vislumbrar a faculdade, estar na faculdade? Não. E quando fazemos nossos estudos, isso fazendo uma comparação bem simplória, quando fazemos nossos estudos, nós dividimos as matérias em partes para poder estudar. Nós começamos com os números na matemática. Nós começamos com o alfabeto no processo de aprender a ler, aprender a interpretar, mas gradativamente nós vamos evoluindo para atingir patamares maiores. Mas tudo é matemática, tudo é a língua daquilo que estamos aprendendo o alfabeto, seja português, seja inglês, seja o que for. Mas nós
dividimos em parcelas. Assim é na vida. Isso analisando, eu disse com simplicidade, nesta comparação com as nossas escolas, porque a busca pelos valores efetivos dessa tal felicidade são muito mais profundos do que a gente possa imaginar. Nós não conseguimos nem imaginar o que seja a felicidade plena. Por isso, nós estamos numa escola para ir atrás dessa felicidade. Mas nós não estamos aqui para aprender a amar? A regra áurea que foi falado agora há pouco, lido, não é o amor? Pois é, porque só será feliz aquele que amar, efetivamente. Então, se nós não sabemos o que é a felicidade, é porque nós ainda nem sabemos o que seja o amor. Da mesma forma que a felicidade, o amor para nós ainda é uma compreensão muito limitada e variada. Muitas vezes nós nos unimos conjugalmente com alguém, declarando o amor eterno. E às vezes não dura 1 ano, 2, 3, um pouquinho mais talvez. Mas no decorrer desses dias, desses anos, desses períodos, o que nós estamos fazendo? Exercitando o amor. Nós não sabemos ainda, nós estamos na fase de exercício. E nesse processo de atingir o amor na sua plenitude, ou a felicidade na sua plenitude, ou a liberdade na sua plenitude, ou a sabedoria na sua plenitude, isso tudo faz parte do mesmo pacote? Nós estamos exercitando. Por isso eu disse que as questões boas ou não tão boas que acontecem em nossas vidas, que nós consideramos felicidades ou infelicidades, são exercícios que Deus nos oferece. Porque ainda não sabemos amar, ainda não sabemos o que seja felicidade, estamos em exercício. Precisamos exercitar. Como eu citei liberdade, eu vou citar uma frase de Emmanuel falando sobre liberdade. Está no livro Recados do Além. Os nomes das obras do Chico, Recados do Além, Parnaso de Alentum, eram meio macabras, né, no início, né? Mas era isso, não tem problema nenhum com o título, desde que a gente entenda. E esse livro, Recados do Além, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele traz ali algumas considerações pequenas, rápidas, quase como um dicionário de expressões e termos religiosos e principalmente espíritas. E falando de liberdade, diz Emmanuel, se você não conhece ainda os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que gosta. Mas se você conhece e aceita os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que deve. E nós já escolhemos fazer o que devemos? Ou ainda escolhemos fazer pelos nossos interesses nem tão generosos assim? Nem tão afetuosos assim? Muito mais focados no orgulho e no egoísmo? E porque vivemos assim muitos momentos da vida, é que nós estamos no mundo de provas e expiações. Para o quê? Reparar e provar aquilo que já conquistamos. Em que nível estamos nessa conquista em direção de patamares mais elevados da evolução? Cada um está num nível um pouquinho diferente, como nas nossas escolas. Pegamos aí, vamos pegar ali da primeira à nona série do ensino fundamental, nós vamos encontrar alunos em cada uma das séries, numa escola que tenha todo esse patamar de ensino do ensino fundamental. Quais são os alunos melhores? Para os professores, para a escola? Nenhum. Todos são importantes. Apenas estão em estágios diferentes. E muitas vezes nós, nessa nossa busca perturbada de viver egoísmo e orgulho, especialmente, e todos os seus derivativos, nós nos perdemos. E nos consideramos, às vezes, melhores, ou até piores, às vezes, que os outros. Ninguém é melhor ou pior que ninguém perante Deus. Nós somos um investimento do Criador. Eu até já fiz aqui uma palestra falando sobre Deus e a baronesa, uma história de vida maravilhosa, dessas que a gente se encanta e que vêm, são seres que vêm para
nos trazer lições e mostrar como se vive e como se desenvolve em valores que auxiliam a humanidade a crescer. Evidentemente, o maior deles foi Jesus. Nessa história, conta-se a história de uma baronesa e ela teve uma série de dificuldades, mas desenvolveu um trabalho maravilhoso. E encerra a obra, foi escrita por um sacerdote chamado Heber Salvador de Lima. E ele encerra a história dizendo a história Deus e a Baronesa, o título da obra. Uma linda história de amor. E me ocorreu perceber que cada um de nós está escrevendo uma linda história com Deus, uma linda história de amor com Deus. Mas estamos exercitando. E Deus oferece os recursos. Por isso nós ainda não sabemos efetivamente o que seja o amor. Nós temos pálidas noções. Temos exemplos que nos mostram, que parecem tão distantes de nós. E o exemplo maior, Jesus. Estamos perto de Jesus ou longe? Se temos que atingir a perfeição divina, como diz Jesus, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. E Jesus é o ser mais perfeito que Deus colocou na terra para servir de modelo e guia para a humanidade. Resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então Jesus é o ser mais perfeito que esteve aqui. Então, se temos que atingir a perfeição divina, nós temos que nos aproximar dos mesmos recursos e capacidade de Jesus. Estamos perto ou longe? Não podemos olhar dessa forma exatamente para não desanimar, porque se a gente olhar dessa forma, nós estamos aí de Jesus, que distância? Se ele é 100% da perfeição, nós estamos que distância? Enquanto nós já conquistamos essa perfeição, vamos colocar 10% para ser generoso conosco? Variando um pouquinho? Mas não é para desanimar, porque ao mesmo tempo que ele diz ser de perfeitos e é o ser mais perfeito que teve aqui, ele diz que podereis fazer o que faço e ainda mais. Então ele nos dá a certeza, inclusive reforça isso quando ele diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia, e nós somos ovelhas do seu rebanho. Então todos nós estamos escrevendo com Deus uma história de amor, aprendendo a beber da fonte divina, que é a fonte do amor. E um dia poderemos dizer, eu e o Pai somos um. Podemos ser unos com o Pai, como dizia Jesus. Quanto tempo isso vai levar? Não importa. Importa que nós percebamos isso e busquemos ir atrás dessas conquistas. Então, quando os Espíritos dizem a Kardec que não é dado ao homem ser absolutamente feliz, na pergunta que citei, 920, e a primeira pergunta da quarta parte, ali Kardec vai falar exatamente desse tema, felicidade e infelicidade relativa, e são várias perguntas que ele trata desse tema nessa quarta parte do Livro dos Espíritos. Mas logo em seguida, na 921, ele pergunta, já que estamos com essa variedade de possibilidades e nessas dificuldades, ele questiona os imortais se nós podemos desenvolver essa felicidade. Eu estou interpretando, as palavras não são exatamente essas. E o Espírito responde que à medida que nós evoluímos moralmente, nós vamos ampliando os nossos recursos de felicidade. Só a evolução moral, interpretando isso, nos possibilita sermos completamente felizes. E só o seremos quando nos tornarmos aquilo que eu chamo doutores na arte de amar. Essa é a nossa busca. Buscar o doutorado na arte de amar. Então, o que nós exercitamos no dia a dia, seja uma felicidade relativa ou uma infelicidade relativa, nós estamos no exercício para chegar no cumprimento da lei áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu creio que já falei aqui, não sei se no domingo, mas na quinta tenho certeza que nas quintas eu já falei, que eu gosto muito de uma tradução que Alívio Cerqueira Filho faz dessa passagem de Jesus falando da lei áurea. Quando os fariseus, querendo crucificar Jesus mais cedo, enredá-lo em relação à lei mosaica e às leis,
aquilo que estava nas Escrituras, questionam Jesus. Qual é o maior mandamento? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o Alírio Cerqueira Filho, ele faz uma tradução diferente. Qual é o maior mandamento? É o que a gente tem normalmente nas traduções. Mas ele vai dizer que mandamento é uma determinação. Mas como Deus nos oferece a liberdade de agir, não pode determinar. Ele pode convidar. Ele pode propor, oferecer os recursos, mas ele não interfere. Ele oferece as oportunidades. A gente agarra ou não. Mas todos nós, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz Jesus, todos nós chegaremos lá. Quando? Depende da velocidade que empreendemos. Então o Alírio diz que já que Deus não determina, ele oferece os recursos e o convite, o próprio Cristo não determinou nada aqueles que ele orientou, especialmente aos 12 que ele convidou para segui-lo, e eles aceitaram o convite. Já o moço rico não aceitou o convite do Cristo de segui-lo, a liberdade de agir. Então, ali ele vai dizer que alguns tradutores traduzem por ensino, mas ele não fica satisfeito com esta tradução ainda. Ele diz que a tradução mais apropriada é: qual é o maior exercício que está na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu espírito e de toda a tua alma. E semelhante a este, o segundo, o teu próximo a ti mesmo. Percebe que exercício fica mais apropriado às nossas condições e àquilo que estamos falando? Nós estamos exercitando. Estamos trabalhando para adquirir a real felicidade. Nem sabemos o que é. Como não sabemos o que é ter um diploma de médico se estamos começando nos bancos escolares, ter um diploma de engenheiro. Como não percebemos nem o que é estar na faculdade. Isso fazendo uma comparação bem simplória, porque essa conquista de felicidade, conquista do doutorado da arte de amar, é algo muito mais profundo. Uma medicina você conquista numa encarnação, mas a felicidade, o doutorado na arte de amar, você não conquista numa jornada. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pede mais orientações a respeito da questão da felicidade, e ele faz uma afirmativa: já que estamos num mundo onde, lembrando que eu estou interpretando, não estou decorando as palavras exatamente como estão lá, mas o sentido. Já que estamos num mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, é isso? Estamos num mundo assim? Porque esse mundo ainda é doente. Porque esse mundo ainda é imperfeito. E ele é imperfeito porque nós somos imperfeitos. Porque é nós que fazemos o mundo. Então, por exemplo, para que alguns poucos sejam multimilionários, a muitos falta o necessário. Felicidade de uns, claro que considerando que ser milionário é felicidade, né? Que não é também exatamente isso. Infelicidade de outros que não têm o necessário. Eu gosto de um exemplo, uma jovem com 2 pretendentes apaixonados por ela. Ela escolhe um, felicidade desse um e infelicidade do que foi pretendido. Se ela escolher um terceiro, felicidade do terceiro e infelicidade dos 2 que eram pretendentes. Certa feita eu falei sobre isso, uma senhora pediu a palavra e disse: mas pode ser infelicidade daquele que foi escolhido. Pode. Depois de um determinado tempo, pode. Porque nós não entendemos ainda o que seja felicidade e esperamos muito mais do que merecemos muitas vezes. Né? É isso que Kardec está afirmando. Estamos num mundo assim. Por quê? Porque colocamos a felicidade fora de nós. E essa questão fora de nós, ele formula a pergunta: existe algo que seja comum a todos, que não dependa uns dos outros? E eles respondem em 2 aspectos. No aspecto material, as questões externas, e até internas em relação ao corpo físico, as necessidades, a posse do necessário. E o necessário varia de um para outro de acordo com as suas potencialidades, com os seus interesses, com os seus desempenhos e assim por diante. E não tem nada errado com isso. O que está errado é quando eu boto
a minha necessidade, a minha felicidade no aspecto material muito além das minhas possibilidades. Aí realmente não vai dar certo e eu vou viver infeliz. Mas no aspecto importante da felicidade, que são os valores internos, e os Espíritos vão responder no aspecto moral. No aspecto material, a posse necessária. No aspecto moral, fé no futuro e paz de consciência. O que estão dizendo os Espíritos a respeito disso? Fé no futuro. Temos futuro? Em quem está alicerçado o nosso futuro? Céu ou inferno? Quiçá purgatório? Se você acha que vai para o purgatório, é bom que deixe muita gente aqui rezando para você sair do purgatório para o céu. Porque senão você vai sair do purgatório para o inferno. É a teoria do purgatório, olhando assim simploriamente. Esse é o nosso futuro? Aonde está alicerçado o nosso futuro? Primeiramente, ele está alicerçado na imortalidade. É na imortalidade que nós temos e fomos criados semelhantes ao Criador, em espírito, imortais. Essa semelhança é uma das semelhanças que nós temos com Deus. Não é fisicamente, não é fisionomicamente. Deus não é um ser material, é um espírito. É um ser puro espírito. E nós somos semelhantes a ele em espírito. Então, aonde está alicerçada a imortalidade? O futuro, na imortalidade. A imortalidade é onde nós temos que construir o nosso futuro. É o alicerce. Temos consciência que somos espíritos imortais? Ou estamos ensaiando esta consciência? Estamos tentando aprender esta consciência? A maioria de nós está tentando exercitar essa consciência, porque se ele já tivesse consciência, convicção de que somos espíritos imortais, nós viveríamos diferente. Nós temos a expectativa, vamos colocar assim, de que somos espíritos imortais ainda. Mas mesmo com essa expectativa, deveríamos buscar viver como espíritos imortais. Mas mesmo com essa expectativa, nós buscamos muitas vezes viver como mortais, interessados nas questões exclusivas exteriores, da matéria. E esquecemos do mais importante, construir esse futuro em cima da imortalidade. E Jesus promete que todos nós chegaremos lá. Portanto, todos vamos construir. É um processo. Mas, fé no futuro e paz de consciência. Por que paz de consciência? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos responde sobre isso. Onde está escrita a lei de Deus? E os imortais respondem: na consciência. A lei de Deus está na consciência. Portanto, podemos entender que a presença divina em nós se faz na consciência. Deus representado na nossa consciência. Jesus é o maior representante da lei divina. Trouxe a mais forte expressão do amor divino para que nós aprendamos a exercitar. A maior expressão, ou a mais forte expressão da lei do amor. Os melhores ensinamentos sobre a lei do amor. Essa lei está em nós. Nós sabemos. Nós sabemos o que é fazer a coisa certa. A questão é que nós, muitas vezes, anestesiamos a consciência e fazemos besteira. Quem aqui já fez cirurgia? Cirurgia física mesmo, tá? Normalmente você recebe uma anestesia, ninguém vai te cortar, né? Passar o bisturi sem aplicar uma anestesia. Aí você não sente nada. Mas quando passa o efeito da anestesia, o que acontece? Dói e muito. Eu estava falando há pouco ali fora com o pessoal na sala de recepção, né? Que eu já fiz cirurgia de coluna, eu sofri um acidente.
Depois que você faz a cirurgia, passa meses com muitas dores. Na consciência não é diferente. A gente anestesia a consciência com desculpa, com justificativas, com desculpismo, e fazemos as coisas que não devemos e sabemos que não devemos. Mas, quando passa o efeito e a gente toma consciência das besteiras que fez, o que acontece? Pesa. Quando a gente toma consciência daquilo que fez e não deveria ter feito, o que acontece? Nos arrependemos. Dói. Perdemos o sono. Ficamos angustiados pela besteira que fizemos. Às vezes até ficamos depressivos por ter feito a besteira. O que é isso? É a consciência cobrando. É a lei divina nos cobrando o não cumprimento da lei. Essa é a dor. Esse é o sofrimento. Esse é o inferno. É um estado de consciência. O céu, que é a felicidade, só é possível quando respeitamos essa lei que está em nós. E para respeitar essa lei é preciso exercitar. No dia a dia, para isso Deus nos coloca aqui, para aprender a sua lei, exercitar a sua lei no nosso dia a dia. O que nos falta? Eu tenho perguntado em outras palestras, acho que já perguntei aqui. O que nos falta? O que nos falta tentar? Já tentamos tantas coisas na vida ou não? Tantas coisas. O que nos falta tentar é exercitar efetivamente a lei do amor. É colocar Jesus efetivamente em nossas vidas. Mas nós estamos nos templos. Não basta. Os templos servem para nos trazer as lições, nos apresentar algum estudo a respeito para nós espíritas, as palestras públicas, os grupos de estudo. Tem grupos de estudo aqui, Terezinha? Eu perguntei de boa, eu sei que tem. Toda a casa espírita tem grupo de estudo. Toda. Por quê? Para nos oferecer as reflexões de Jesus revividos pelos Espíritos. Porque perdemos Jesus pelo caminho. Perdemos seus ensinamentos, fizemos tantas besteiras em nome de Jesus e ainda continuamos fazendo. E queremos estar num mundo de felicidade. Num mundo de paz, de harmonia, de serenidade. Queremos a tal liberdade, citando o exemplo, mas isso vale para a felicidade, vale para qualquer coisa. Se conhece os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que deve. Então devemos buscar colocar em prática os ensinos de Jesus. E os ensinos trazidos por outros emissários, mas que todos eles somados vão estar dentro daquilo que Jesus nos trouxe. E eu pergunto, Jesus era feliz? O que vocês acham? Pode responder perguntas aqui, pelo menos assim ou assim, né? Não sei. Hã? Jesus era feliz? Mesmo pregado na cruz, ele era feliz? Sim. Sim. Por quê? Porque ele tinha consciência. Ele tinha consciência de que nós estávamos brincando de coisa séria quando o crucificamos. Tinha tanta consciência que ele pede ao Pai pelos seus algozes. Ele era feliz. Por quê? Porque amava. E demonstrou amor, como foi lido no texto, demonstrou amor em sua plenitude. Ele foi demonstrar a lei do amor, que já estava nas Escrituras, mas ele veio, como demonstrou Emmanuel no texto lido, que ele veio viver, vivenciar, demonstrar, para mostrar como é que se faz. E o que a gente faz quando bate uma experiência difícil em nossas vidas? Estamos infelizes, depressivos, doentes, não merecemos isso, Deus não é justo. Buscamos culpados. Não existe culpados, existe responsabilidades nossas, porque ninguém colhe o que não plantou. A cada um segundo suas obras, assevera Jesus. Se assim não fora, Deus não seria justo? Não seria bom? Não. Aquilo que estamos colhendo é o que plantamos. E somos infelizes porque plantamos turbulências pelo caminho. E se não encontramos as causas daquilo que estamos vivendo no momento, que nos convidam a mudar de rumo,
Porque as experiências amargas, a pergunta que devemos fazer a ela, a todas as experiências, é perguntar o que Deus quer que eu aprenda com elas. Tanto as boas quanto as ruins. O que eu preciso aprender? Não tem outra finalidade. Então nós devemos buscar nessas experiências o que temos que aprender. E se não encontramos causa para algum sofrimento, e às vezes nem causa para algumas alegrias que temos nesta encarnação, que motive tal merecimento, ou tal desdita, tal pesadelo, de repente, não encontramos nesta jornada, temos que procurar em outras. Quem quiser aprofundar um pouquinho sobre isso, leia o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata de bem-aventurados os aflitos. E aí ele vai falar sobre essas questões das fontes das nossas aflições. E por que Jesus bem-aventurados? Porque as aflições são uma oportunidade de resgatar débitos que contraímos no passado, equívocos que contraímos no passado, e por isso não somos felizes. Não é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo, porque estamos num mundo de provas e expiações. Estamos ainda em provações, fazendo exercício. Estamos aproveitando as aulas, as salas de aula. E onde é a sala de aula dessa escola? Onde seria a sala de aula? Aqui? Não. Aqui é uma extensão. No mundo, na sociedade? Não. A sala de aula dessa escola terra se chama lar. E como eu falei de grupo de estudo na casa espírita, alguns podem pensar, a doutrina espírita inventou esse grupo de estudo? Não. Mas nas nossas escolas tem grupo de estudo. Também não foram os nossos professores que inventaram o grupo de estudo. Nós só copiamos. De quem? De Deus. Deus que inventou o grupo de estudo. Ele nos coloca nessa escola, numa sala de aula, num grupo de estudo chamado família, para exercitarmos os valores do amor e podermos ir construindo a felicidade, o doutorado na arte de amar. Os exercícios estão lá. Os principais exercícios estão lá. As experiências mais profundas estão lá. E o que a gente faz? Abandona, desiste, reclama. Estamos na família. Vocês já ouviram alguém falar? Estou na família errada. Principalmente na adolescência é muito comum, né? Estou na família errada, com os pais errados. Quando não diz que está na cidade errada, no país errado. Peraí, se a gente está num lugar errado, quem é que nos coloca aqui? É o Criador. Ele erra. Então estamos aonde precisamos. Outro dia, falando sobre esse tema, alguém perguntou, mas e quem nasce na Finlândia? Não sei por que na Finlândia, você sabe por quê? Quem nasce na Finlândia é por mérito? Porque a Finlândia é considerado o país com melhor índice IDH, de desenvolvimento humano, nesta nossa terra. Entre eles tem outros com bom índice, mas a Finlândia... Quem nasce na Finlândia é por mérito? Se fosse por mérito, não estava neste mundo de provas e expiações. Mas é porque lá estão as necessidades daquilo que eles construíram em outros momentos. Então eles reencarnam lá. Eu até disse outro dia numa palestra, eu conheço o Canadá é uma maravilha, não é o melhor país do mundo, a Finlândia está melhor, mas as coisas no Canadá são muito organizadas, não tem, a criminalidade meu filho fez uma pesquisa antes de ir para o Canadá, ele está morando lá, está chegando amanhã aqui para nos visitar. Estou empolgado de ver os netos. Os únicos 2 que eu tenho estão lá no Canadá, então. E meu filho foi morar no Canadá desde 2010 e eu fui visitá-lo. A primeira vez que fui visitá-lo, eu cheguei lá e vi aquela impressionante. Eu digo, meu Deus, é possível. É possível para nós aqui também viver um pouquinho melhor. Não tem criminalidade. Meu filho fez a pesquisa. Ele foi para Montreal. Montreal é uma cidade mais ou menos do tamanho de Curitiba. Qual era o índice de criminalidade em Montreal? No ano, o mesmo número de assassinatos que Curitiba tem no final de semana. Naquela época, quando ele fez a pesquisa, hoje eu não sei como é que anda, isso oscila bastante. O número de assassinatos em Montreal, em um ano, era o mesmo número que, em média, você tinha por final de semana em Curitiba. Mas não é Curitiba, é o Brasil. Somos nós. Então, e até eu brinco, se desencarnarmos nós daqui, o Canadá tem
45 milhões de habitantes. Se desencarnarmos daqui 15 milhões de brasileiros e reencarnar no Canadá, a gente estraga o Canadá. Ou a Finlândia. Então nós viemos aonde precisamos. E ao invés de estarmos reclamando, achando que a vida é ruim, que temos dificuldades, nós estamos com aquilo que precisamos. Estamos com as lições que nos propusemos. E o que é pior? Deus nos coloca aqui porque Ele permitiu estar nessas condições. Mas no processo reencarnatório, diz os Espíritos, que nós participamos das decisões, das escolhas. Então nós escolhemos, de acordo lá um pouco mais conscientes da realidade, nós escolhemos. Vamos para o Brasil, que lá a coisa vai nos trazer lições que precisamos. Ou quem sabe o Brasil ainda está assim, porque nós ajudamos a ficar assim. Então nós estamos aonde precisamos, sem tirar uma vírgula nem um ponto. E escolhemos. Será que dá para reclamar? Se nós mesmos escolhemos, mesmo não tendo consciência, não tem problema. O Espírito sabe. Então o que temos que fazer? Se queremos um dia ser felizes, paz de consciência. E como podemos ter paz de consciência? Cumprindo a lei do amor, na sua plenitude. Só assim. Por isso Jesus tinha paz de consciência. Muitos seres que tiveram aqui para nos auxiliar também tinham um grau elevado de paz de consciência. Uma Madre Teresa Calcutá, o Irmã Dulce, o Chico Xavier, por aí afora, o Francisco de Assis, que vieram como missionários, para ensinar. Mas ensinar não só pela palavra, pelo exemplo. Porque a palavra é fácil. Basta ter um pouquinho de coragem, a gente até vem aqui para a tribuna, né? Mas o desafio está em vivenciar. Aprendemos aqui, aprendemos no grupo de estudo. E para nós que somos espíritas, aproveitamos as oportunidades que a Casa Espírita nos oferece. Aproveitamos as oportunidades que a doutrina espírita nos oferece para conquistarmos cada vez mais um grau mais elevado de felicidade. Fica a pergunta que cada um deve fazer a si próprio. Né? Estamos aproveitando? O que estamos fazendo dessas oportunidades? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus. Mas para não nos perdermos, para não termos que enfrentar desafios dolorosos muitas vezes, temos que fazer semeaduras diferentes. Temos que escolher o que plantamos. E para isso temos a lei do amor. E como foi lido no texto, cada povo tinha uma interpretação e o próprio Cristo falou sobre uma delas: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É a lei do amor. O texto lido nos mostra essa visão em vários povos, como foi citado China ali. Um deles que me lembro agora, China, romanos, eles tinham uma interpretação, mas a filosofia, a ideia era a mesma: oferecer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Eu tenho dito que se nós cumpríssemos apenas esta regra, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem, ou na sua negação, não fazer aos outros o que não gostaríamos que a nós fosse feito, nós já viveríamos melhores. Nem esta, que é simples, nós cumprimos. Por que eu digo que ela é simples? Porque é óbvio. Se eu não gosto para mim, eu não devo desejar ou fazer ao outro. Então não resolve eu ficar arrumando desculpa. Jesus falou por parábolas, é difícil. Pode até ser. Temos que buscar estudar para compreender, para interpretar e assim por diante. Depois recebemos o auxílio dos Espíritos para nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo com interpretações. As obras de Emmanuel trazendo interpretações para várias passagens de Jesus e das cartas, das Escrituras de uma maneira geral, mas especialmente de Jesus, na série Fonte Viva, vinha de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida. São obras que nos trazem interpretações. Isso é possível isso vem para nos auxiliar a compreender Jesus
aquilo que ele falou numa linguagem de 2000 anos atrás, parabólica, metafórica. Então eles trazem interpretações. Mas será que fazer aos outros o que gostaríamos que os outros a nós fizessem precisa de interpretação? Cabe? Não. É só fazer a escolha apropriada. O que eu não gosto para mim, eu não faço para o outro. O que eu gosto, eu faço. Claro que muitas vezes a gente diz que faz com boas intenções. Até tem um ditado: de boa intenção o inferno está cheio. Por quê? Porque as nossas boas intenções, às vezes, estão contaminadas por interesses não muito claros. De egoísmo, de orgulho e assim por diante. Então nós vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito de forma clara, límpida. O que eu gostaria verdadeiramente para mim. O que eu não gostaria para mim. Só assim nós vamos progredindo. E para isso veio a doutrina dos Espíritos, como afirma Kardec. A doutrina dos Espíritos veio para promover a transformação moral da humanidade. O que é uma transformação moral? É a prática do amor. É viver o amor. E só a vivência do amor nós vamos transformar este mundo. Mas para transformar este mundo é preciso transformar o nosso mundo íntimo. Por isso, a paz de consciência. Porque a paz de consciência é o tribunal divino que está em nós. Deus não precisa punir, não precisa castigar, porque a nossa própria consciência vai agir no momento apropriado. Basta passar o efeito da anestesia. Vai doer. Nós vamos perceber o que fizemos e vamos querer mudar as nossas ações. Nós só vamos ser efetivamente felizes, mesmo no mundo tumultuado, mesmo pregado numa cruz, quando efetivamente amamos, como Jesus amou. Depende dos outros? Não. Nós dependemos dos outros para experienciarmos. Mas a decisão de fazer a coisa certa, a decisão de caminhar na direção de exercitar o amor, é pessoal e intransferível. Não dá para esperar que os professores conquistem para nós. Até tem uma frase que eu gosto de comentar com frequência. A gente vê escrito por aí, às vezes, nos carros: Jesus salva. Eu pergunto a vocês: Jesus salva? Não entendi a resposta. Assim não é a resposta, né? Jesus salva. Se vocês entendem que salva, eu gosto de confusão, vou dizer que ele não salva. E se vocês dizem que não, eu digo que sim, porque eu quero confusão. Se você entende salvar, pegar você, que fez um monte de besteira, pegar a mim, que fiz besteira, será múltiplas encarnações. Apagar tudo e colocar no reino dos céus, não vai. Depende de mim. Não vai. Agora, você entende que pegar os seus ensinos e colocar em nossas vidas é salvar? Aí ele nos salva. Depende de como é que você usa. Porque o reino dos céus não é um lugar, é um estado de consciência. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem de Jesus. Enquanto os nossos corações não estiverem dando ouvidos à consciência para agirmos, as nossas ações, que a gente simbolicamente coloca sentimentos no coração. E o que temos no coração nós colocamos para fora. O que estamos colocando para fora? Vai nos fazer mais felizes, ou menos felizes, ou até infelizes por alguns momentos, até que a gente aprenda. Tudo é passageiro. Só não é passageiro o amor. As conquistas que podemos fazer dia a dia, diuturnamente, na direção do amor. E para isso é preciso usar o quê? A razão, a inteligência. Porque, como dizem os Espíritos da Kardec, quando ele fala do progresso moral e do progresso intelectual, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, os Espíritos mostram que para atingirmos o progresso moral, a inteligência é instrumento. Porque com a inteligência nós podemos discernir, escolher e fazer as escolhas apropriadas. E nós, o que discerne, o que faz escolhas é a inteligência. O problema é que nós muitas vezes utilizamos a inteligência para fazer besteira.
Não consorciamos a inteligência com os ensinos de Jesus. Então é preciso usar a inteligência para fazer as escolhas apropriadas. E aonde estão as orientações melhores para as escolhas apropriadas? No Evangelho. Ali estão as melhores lições. E não precisa fazer todas de imediato, porque não dá, nós não temos essa competência. Mas que façamos pelo menos aquela de fazer aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito, ou não fazer aos outros o que a nós não gostaríamos. Isto vai nos trazendo paz de consciência e momentos mais felizes, liberdade maior, compreensão maior e amarmos cada vez mais. Os exercícios estão aí diuturnamente, minuto a minuto, segundo a segundo em nossas vidas, nós temos a oportunidade de exercitar. O problema é que, muitas vezes, arrumamos desculpas para não fazê-lo. E vamos postergando, retardando o nosso progresso moral. Por quanto tempo? Por quantas encarnações? A escolha é nossa. A decisão é nossa. Depende do que fazemos, da oportunidade que Deus nos dá. E cada segundo é uma oportunidade. Eu antes de ser espírita, eu sempre gostei muito de ler, estudar. Então, eu sempre dizia para os filhos que se você passar 1 minuto sem aprender alguma coisa, você perdeu 1 minuto de vida. Quando eu conheci a doutrina dos espíritos, isso ficou muito mais claro para mim. Se nós perdemos a oportunidade de aprender alguma coisa a cada minuto, aproveitando as oportunidades que Deus oferece, estamos perdendo 1 minuto de vida ou mais, e às vezes uma vida toda. Precisamos voltar para refazer aquilo que não fizemos. A escolha é individual e intransferível. É tipo as nossas escolas. Os professores ensinam, dão as lições e nós escolhemos se queremos estudar ou não. E aí temos as consequências de uma reprovação, ou não. Ou de passar de ano e progredirmos. Essa comparação é muito simplória para a grandeza do que é conquistar o doutorado na arte de amar. Mas serve de referência para aquilo que nós estamos tratando, para aquilo que estamos aqui. Estamos numa escola e a sala de aula é um lar. Estamos exercitando a lei maior, a lei do amor. E aí cada um pode fazer uma reflexão, quanto tempo está aproveitando para este exercício, o que está fazendo das oportunidades que Deus oferece. Como eu digo sempre, perguntemos a cada oportunidade que Deus quer que eu aprenda com elas. Não tem outra finalidade. Não tem outro objetivo. Estamos aqui para aprender a amar. É a única finalidade. Eu insisto bastante sobre isso. Que exercitemos cada dia, cada minuto, a lei do amor em nossas vidas, e assim teremos uma vida melhor, uma consciência mais tranquila, e ajudaremos na construção de um mundo melhor, de paz, de harmonia, sem miséria, sem sofrimento. Mas depende de cada um de nós. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Para a gente encerrar, efetivamente, vamos à nossa prece. Quem se sentir melhor para concentrar-se, fechar os olhos, fique à vontade. Vamos aproveitar este momento que a espiritualidade amiga nos inspira e nos energiza em nome do Cristo, e talvez com certeza o próprio Cristo, porque estamos reunidos em seu nome. Para elevar os nossos pensamentos, aproveitando essas energias, um patamar um pouquinho mais alto e chegar ao nosso Pai. Dizer a Deus da nossa gratidão. Gratidão por tudo e por tanto que recebemos. E não é pouco o que recebemos da sua misericórdia. São tantas oportunidades que a cada momento o Criador nos oferece. Que possamos cada vez mais aproveitar essas oportunidades. Mas o primeiro sintoma de que estamos no caminho certo é gratidão. Portanto, sejamos gratos a cada dia ao nosso Pai por tudo que Ele nos oferece. Mas sejamos gratos especialmente
por ter nos enviado Jesus. Entre tantos emissários, a Ti, querido amigo Jesus, aos Espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. A Ti, especialmente, a nossa gratidão por teres caminhado conosco há 2000 anos, trazendo as lições imorredoras do Teu Evangelho. Lições estas que, à medida que aplicamos em nossas vidas, nosso caminho fica mais iluminado, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Aproveitamos ainda para rogar as Tuas bênçãos a todos nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, as Tuas bênçãos às casas de oração, e hoje especialmente a esta que nos acolhe. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por Ti e conscientes de que a tarefa é Tua, não é nossa, somos aprendizes. Rogamos ainda as Suas bênçãos aos nossos irmãos que transitam por este mundo, e muitos perambulando porque não vos conhecem e não conhecem ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possas levar a Tua paz, a Tua inspiração e, principalmente, as Tuas lições. E certos, querido amigo, de que atende às nossas rogativas e da Tua presença entre nós, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.